Agora com as peças se encaixando e com o Vegapunk informando o perigo das armas ancestrais, Caribou ganha uma importância ainda mais absurda na trama. Mas parece que a linha do Barba Negra pode colidir de forma incrível com a jornada que Yamato está traçando na Terra de Wano, para mexer ainda mais com a jornada do nosso capitão. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar sobre como Barba Negra e Caribou vão chacoalhar o mundo de One Piece, como eles vão ser a fagulha inicial para essa grande guerra que vai acontecer. O Barba Negra provavelmente vai ser essa fagulha e o Luffy vai chutar tudo pro ar. Mas antes disso, provavelmente teremos um grande confronto entre Barba Negra versus Yamato. Tá curioso? Tá realmente curioso sobre como isso pode rolar? Já vem aqui deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos, deixando seu hypar e também a sua curtida. E ao mesmo tempo, leia a minha light novel Que Haja Luz. Gente, cara, tá muito legal escrever essas histórias, esses contos pra vocês relacionados às mitologias do nosso mundo e ao mesmo tempo misturando de forma maluca com as ideias e também os personagens que os inscritos fornecem pra mim. Então tá bem legal escrever essa trama e se você quiser acompanhar, você pode ler através tanto da Novel Mania quanto também no Tapas. Os dois links estão na descrição desse vídeo. Vamos lá, o Vegapunk revelou finalmente ao mundo o grande perigo das armas ancestrais. Primeira coisa que a gente precisa realmente notar é que nem todo mundo sabia sobre a existência das armas ancestrais. Isso estava apenas conectado a alguns pequenos grupos, né? Eu acho que a tripulação do Roger, a gente tem ali algumas ideias sobre se a Big Mom e o Kaido sabiam disso, né? Talvez o Kaido, ele não sabia a localização exata, mas ele provavelmente tinha um entendimento de que existia algo em Wano. Big Mom também meio que tipo assim, sabia que existia algo nesse país, mas pelo menos o que a gente sabe é que tanto ali o Shanks, o agrupamento do Luffy, né, os Mugiwaras, e também ali Caribou tinham essa localização, e claro, né, o Vegapunk tinham essas localizações das armas ancestrais, pelo menos de duas armas ancestrais. O ponto específico aqui é que o Vegapunk começa a revelar um pouco mais sobre essas armas e também o que elas podem ocasionar no mundo. O Vegapunk até mesmo acaba dizendo, comentando ali para as pessoas do mundo de One Piece que pelo mar, por causa daquilo que o mar acabou ocasionando, de ter subido 1 metro ali na sua profundidade, né, a forma de tomar a terra dos seres humanos, de como a gente viu nos últimos capítulos, isso tem um fator relacionado à utilização de uma arma ancestral. Isso é colocado para nós através desse conceito do Vegapunk e acaba criando um certo pânico na população mundial, o que mostra que mesmo que as pessoas que não soubessem sobre essa arma ficaram com medo ou até mesmo empolgados de ter este poder em suas mãos. E vemos que uma das pessoas que estava ouvindo o Vegapunk falar sobre as armas ancestrais era o Barba Negra. Por mais que só tenhamos um quadro do Barba Negra ouvindo toda a conversa do Vegapunk, nós sabemos que o personagem estava ouvindo tudo aquilo que ele estava falando e provavelmente ele ficou tremendamente interessado nessas armas ancestrais. É um conceito realmente interessante de como essas armas praticamente podem ser utilizadas para o mal, assim como propriamente dito, talvez sejam ali uma possibilidade de ter a capacidade de ser utilizado para o bem também. Só não sabemos para quê. Qual é o conceito dessa tecnologia para ser utilizada para o bem também, fora toda a parte da tecnologia, da Mother Flame e também ali do combustível que pode ser colocado em prática para ajudar no avanço do desenvolvimento da humanidade em termos tecnológicos. Mas, como nós sabemos, se no nosso mundo toda a tecnologia pode ser usada para o mal e para o bem, em One Piece as coisas não seriam diferentes.
A questão é que fica claro que o Barba Negra fará de tudo para colocar o seu plano em prática. Ele já tem um planejamento que é se tornar o rei dos piratas, mas antes disso ele precisa convencer o governo mundial para colocar Hashinosu como um reino que pertence às suas nações. Nós não sabemos por que o Barba Negra quer transformar Hashinosu em um reino que é aliado, que pertence ao governo mundial. Mas nós sabemos que o Barba Negra quer se tornar o rei dos piratas, por mais que ele não é aquele que o Roger havia dito, ou que ele esperava, ou até mesmo aquele que Joy Boy também estava esperando, né? Aquele que viria ali pela, meio que entre aspas, profecia do Joy Boy. Ele sabe que ele precisa guiar ali os seus passos, guiar ali os seus entendimentos para chegar até em seu objetivo, para chegar ali no seu objetivo de se tornar o rei dos piratas ou até mesmo o rei do mundo, no caso ali substituindo Imu-sama. E para isso agora o Barba Negra possui em suas mãos o Garp, o herói da marinha, e ele está disposto a negociar o voo do Luffy para conseguir atingir o seu objetivo. No caso, ele tinha ali o Kobe em suas mãos, e mesmo o Kobe pertencendo a Sword, ele ainda não havia aberto mão do seu sonho. Ele não havia ali aberto mão dos seus pensamentos sobre trocar o Kobe por uma posição no governo mundial, mesmo o Kobe pertencendo a Sword e tendo já o seu desligamento com a marinha. Então o Barba Negra estava confiante que isso poderia acontecer, mas de repente o Garp cai diretamente ao seu colo. E se não bastasse apenas o Garp cair em seu colo, o Barba Negra talvez agora vai ter em mãos, através do Caribou, as armas ancestrais. 2 das 3 armas ancestrais que podem vir diretamente para o personagem e mudar completamente a balança de poder de One Piece. O Caribou é um dos poucos personagens do mangá que sabe que a Shirahoshi é a arma ancestral Poseidon. Nós sabemos ali que o Caribou tenta levar a Shirahoshi junto com ele, mas é claro que a tripulação do Chapéu de Palha não deixa, gera toda aquela confusão ali na Ilha dos Tritões, e assim o Caribou é expulso de lá. Mas ele ainda sabe da localização da Shirahoshi e principalmente que ela é a arma ancestral de Poseidon, a garota, a sereia que tem a capacidade de controlar o rei dos mares, criar um terror absurdo ali no mar, controlando esses seres e até mesmo podendo modificar a estrutura dos mares mediante ali essa modificação em relação a Calm Belt. Então todas essas possibilidades estão sendo dadas para nós através do Caribou e também sobre a forma como ele sabe a localização de Shirahoshi como Poseidon. E a segunda que nós temos é Pluton, que está em Wano. A Robin até mesmo chega a falar pro Luffy se ele queria a arma ancestral para si, e ele acaba dizendo que ele não tem interesse em ter uma arma ancestral. Pluton é trabalhado para nós desde ali de Alabasta, né? A gente tem um conceito de que tínhamos uma ideia de que o Crocodile estava atrás ali de Pluton. Depois nós temos a percepção de que o Frank carregava as plantas de Pluton. E depois ele queima as plantas de Pluton, só que ele memoriza a criação das plantas mediante ao seu pensamento. Então as plantas de Pluton só está na mente ali do Frank. Então ele é um personagem extremamente importante nessa visão. Se Pluton não existe mais ou não funciona, o único que pode manter ou fazer funcionar é o Frank. O Frank é o único personagem que pode gerar isso nessa visão. Mas ao mesmo tempo, o Barba Negra pode querer ir atrás ali de Pluton, do Pluton que está na ilha de Wano. Então, se o Barba Negra quiser mesmo Pluton, ele terá uma grande dificuldade para consegui-la, pois ela está em Wano. E Momo pode ser uma das pessoas que ele vai ter que enfrentar para conseguir a arma ancestral. O Momo é claro que, tipo assim, pelo menos o que a gente sabe, devido aos seus treinamentos de uma semana, o Momo ainda não está nem aos pés do Kaido. Por mais que ele tenha ali uma visão,
uma expectativa que ele tenha tanto potencial focado para o Kaido quanto também para o Oden. É claro que no confronto contra o Barba Negra eu não vejo o Momo conseguindo ter ali uma certa vantagem, uma certa disputa contra o personagem. É claro que o Barba Negra iria destruir o Momo em um confronto, por mais que o Momo tenha uma resistência absurda mediante ali a fruta, tendo as mesmas percepções ali do Kaido, toda a visão ali do Oden também, mas o Barba Negra não iria perder para o Momo. Só que antes ali talvez do Barba Negra enfrentar o Momo, o Barba Negra pode enfrentar outra pessoa. Essa pessoa se trata de Yamato. Sim, meus amigos, essa pessoa pode ser Yamato e faz todo sentido ser ela. No momento atual do mangá de One Piece, nós estamos acompanhando a história de capa da Yamato. É dito que seu último ponto em sua jornada será Ringo, e tudo aponta para que Pluton esteja neste local. Como nós sabemos aqui, o mapa de Wano, nós temos a capital das flores, depois nós temos as demais capitais, e aqui é o local em que a Yamato vai meio que entregar uma homenagem para o Yasue, que seria ali provavelmente a antiga região em que os Amatsuki viviam. Só que o que pega ainda, por mais que o alvo da Yamato seja ali entregar essa homenagem para o Yasue, ela ainda vai passar por Ringo. Ringo é a terra natal dos Shimotsuki. É essa cidade que leva ali o destino e também a origem dos Shimotsuki. Então faria muito sentido se Pluton estivesse aqui. Lembrando que toda a referência do Zoro com o submundo, né? A mãe dele se chama Terra, que a gente tem ali a concepção para ser algo conectado diretamente com a Terra, com o inferno. O Zoro, ele é o rei do inferno, ele se chama sobre o rei do inferno. Nós temos essa conexão do Zoro com a Ema, Ema é o rei do inferno. Basicamente, a gente observa que Ringo era chamado também ali de a Terra do Ouro, né? Essa região era chamada da Terra de Ouro. E nós temos uma concepção também que Pluton era conhecido na mitologia romana como o deus também do ouro, da prata, dos tesouros. Então, tudo leva a acreditar que Pluton esteja realmente em Ringo e que o último lugar que Yamato vai passar seja o local do confronto dela contra o Barba Negra. Então, tudo leva a crer que essa jornada da Yamato por toda a nação de Wano vai levar ela para o confronto contra o Barba Negra, através de que ele estará caçando ali a arma ancestral de Pluton. E aqui que nós levantamos também outro questionamento bem interessante, porque se o Barba Negra sequestrar Yamato, ver o seu poder e até mesmo querer ela em seu bando, porque teria ali Yamato também uma referência clara ao ponto do Kaido, se o Barba Negra ele é aquela visão do que foi Shebek e Yamato carregaria a fissura conectada diretamente ao Kaido, né? Teria essa conexão direta ao Kaido. Faria até mesmo sentido o Barba Negra tentar convocá-la para o seu bando, trazer ela para o seu bando. Assim, se o Barba Negra não conseguir fazer a Yamato entrar no seu bando, ele vai sequestrá-la. E dessa forma, Luffy terá todos os motivos do mundo para ir atrás do Barba Negra, já que ele estará com Shirahoshi, Garp e Yamato. Sem contar que ele também estará com Pluton em mãos. Então ele vai ter duas armas ancestrais, mais ali a Yamato e também o Garp mediante aos seus poderes. Tudo conectado diretamente ao fator de que os dois personagens estão destinados a lutar. Então, provavelmente toda essa treta do Caribou com o Barba Negra pode levar a uma batalha em Wano, pode levar a esse confronto de Barba Negra versus Yamato, de uma forma para fechar a história de capa, da mesma maneira como aconteceu com o Aokiji e o Van Arg lá em Roly Cake, quando eles sequestraram a Purin, quando foi mostrado para nós que eles sequestraram a Purin. Então talvez eles vão realmente para o país de Wano em busca de Pluton. Veremos o que o Oda fará com as ideias focadas no Barba Negra e também o Caribou, e como as armas ancestrais, com a utilização desses dois personagens, podem chacoalhar o mundo de One Piece.